Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Deus nosso Pai e Jesus, que aniversariou há poucos dias, nos proteja, nos abençoe nessa noite de hoje, como sempre tem nos abençoado. Agradecemos a presença de todos, porque nós sabemos que está no final do ano, né? Muita gente viaja, muita gente passeia, muita gente tem muitos afazeres. E é com muita gratidão, com muita alegria, que nós estamos aqui, todos nós hoje juntos, para aprender mais um pouquinho sobre o Evangelho. Encarnados e desencarnados também. Ou alguém aqui tem medo de espírito? Eu acho que não. Vamos lá então para o capítulo da noite. Está contido no livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 14, que fala: indagação oportuna. Esse capítulo, esse título remete à Bíblia, ao Evangelho, Atos dos Apóstolos, que nós vamos pedir a permissão para ler aqui o início de 1 ao 4. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa é a pergunta que está no capítulo, indagação oportuna. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Os apóstolos nem sabiam que existia o Espírito Santo. Paulo já conversando com eles, Jesus já tinha desencarnado. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. E Paulo retornou a eles: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Ou seja, nem os apóstolos estavam preparados para acompanhar Jesus como devidamente deveriam, em acreditar na mensagem dele, nos exemplos que ele veio trazer. Pedro, por exemplo, era um dos mais teimosos, muito teimoso. E ele, certa feita, quando Jesus, com todos os seus apóstolos, foram ao Vale dos Leprosos, ele ficava chateado porque ele não conseguia curar ninguém. E Jesus falava para ele: você tem que ter fé, Pedro. Você consegue, todos nós conseguimos. E eles dormiram lá no Vale dos Leprosos. Tinha um senhor de idade já avançada, que não tinha sido curado, porque Jesus perguntou para ele se ele queria a cura. Ele disse: não, eu não mereço a cura, porque através da lepra eu contaminei minha esposa e minha filha, e elas já morreram. Ele se sentia culpado, aquele senhor leproso. E o Pedro esperou todo mundo ir dormir, inclusive Jesus, e foi lá no senhor leproso que estava num cantinho, tentar curar ele no escondido de noite. Pedro. E quando se aproximou dele, o senhor acordou, assustado, falou: o que foi? Não, meu irmão, você tem que aceitar a cura, meu irmão. Aí o homem falou: mas eu não aceito, porque eu sou culpado da morte da minha filha, da minha esposa. E Pedro: não, de jeito nenhum, uma culpa o senhor tem. Começou a conversar com ele, foi doutrinando ele. Ele: só tem certeza que eu não tenho culpa? A Pedro: claro, você não tem culpa nenhuma, o nosso destino pertence a Deus. Chegou a hora delas, como um dia vai chegar a sua. E pegou na mão do Senhor, e o Senhor desencarnou naquele momento. E o Pedro ficou desesperado. Falei: poxa, eu vim aqui escondido para curar ele morre na minha mão. E ele ficou naquele desespero, naquela agonia. Jesus se aproxima dele, já sabia de tudo, estava preparado para conversar, e falou: olha, Pedro, ele: mestre, eu fracassei de novo, eu vim aqui para curar aquele senhor, ele morreu. Ele falou: não, Pedro, você conseguiu salvar essa alma, foi através da sua palestra que ele se desligou do corpo, sem a culpa da morte da sua esposa e da sua filha. Então, como acontece esse tipo de coisa nos evangelhos, em várias escrituras, vários livros, essas histórias, para nos provar que às vezes nós achamos que viemos ao centro, vamos na igreja, vamos no templo, vamos em outro lugar, e ficamos na dúvida: será que existe Espírito mesmo? Será que existiu Jesus mesmo? Será que isso tudo não é invenção? Tem gente que fala. Os muçulmanos mesmo não acreditam que Jesus foi o Salvador, eles acreditam em Maomé.
Estão errados? É a crença deles. É a atitude que eles, desde o Alcorão, vêm pregando até hoje. Eles respeitam o cristianismo, respeitam todas as religiões, os muçulmanos respeitam todas as religiões, mas acreditam que Maomé é o salvador deles. É o profeta maior que lutou, foi para a guerra, matou, brigou. Eles queriam um rei assim, eles acreditavam que o reino dos céus seria vencido pela força. E acreditam até hoje. E Jesus veio mostrar que era o quê? O amor. Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um soldado, Jesus teve que fazer aquele trabalho de recuperar a orelhinha do rapaz. Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus vem ensinar esse tipo de coisa para todos nós, mas muitas pessoas ainda hoje duvidam, mesmo na casa espírita. Geralmente as pessoas, quando estão doentes, quando estão em situação difícil, quando perdem um ente querido, geralmente elas se recolhem e pedem ajuda a Deus. Deus, meu Deus, me ajuda, o que eu vou fazer agora? Não sei mais viver sem o fulano ou ciclano, não consigo. Lembram-se de Deus sempre nesses momentos de Jesus. Só que o que acontece? Não é só nesses momentos que nós temos que lembrar dele. Ele está ao nosso lado o tempo todo. Quem falou que Jesus foi embora? Quem foi que disse? Se foi ele que estava aqui quando nós éramos uma poeira no universo. Era uma poeira ainda no cosmos, recebendo choques elétricos, magnéticos no cosmos. Nós não era nem uma massa ainda, era só uma poeira. Ele já sabia que a Terra existia. Imagina uma pessoa, um espírito como esse, o que não é capaz de fazer? Mas ele teve que se adensar, vir para a Terra, passar tudo que passou, para deixar o exemplo. Olha, é assim que nós devemos nos comportar com os exemplos do dia a dia. Não tinha casa, não tinha muita roupa, não ia no shopping, não comprava sapato toda hora, né, para encher o armário. O que acontece? Fala assim, o que ele escreveu? O que Jesus escreveu? Não tem uma palavra que ele escreveu, apesar que tem gente aí falando um monte de coisa aí, que tem umas cartas de Jesus aí. Vamos ter cuidado e estudar mais um pouquinho, porque ele não deixou nada escrito, foram os seus evangelistas que escreveram o primeiro 60 anos depois que ele tinha morrido. Imagina, quem vai lembrar de detalhes amanhã? O que você comeu ontem? Eu não lembro. Anteontem também não lembro. Quem vai lembrar do que aconteceu há 60 anos atrás e começar a escrever? Foi o que aconteceu com os evangelistas. Então, muitas coisas que Jesus fez, nós não sabemos ainda, mas as obras de muitas pessoas, muitos médiuns renomados vão aparecendo e vão nos mostrando como é que aconteceu as coisas. Então vamos pedir a permissão para vocês para ler esse capítulo, que é um capítulo que tem que ser lido devagar, que é muito interessante. A indagação oportuna. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade no círculo do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável nas relações sociais. Olha só. Sei o que? Sou católico, sou isso ou aquilo. Só para não dizer que não é nada, para não dizer que não acredita em ninguém, fala, eu sou isso ou aquilo, socialmente falando. Mas no íntimo, não acredita. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes, achando que vai solucionar problemas intelectuais por acreditar em Deus e em Jesus. Além, essa boa, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da boa nova, guiando-se pelas impressões do alívio físico. Bem, pedi a Deus, me ajudou, saí do hospital, acabou. Não falo mais de Deus, não quero saber, não vou à igreja, não vou no centro, não vou em lugar nenhum, porque resolvi o meu problema. Aí que está o grande diferencial que nós, verdadeiros cristãos, temos que colocar em prática. Todo dia, toda hora, todo momento, nós somos testados.
Não é só quando nós ficamos doentes. No trânsito, que é a coisa mais difícil que tem hoje de dirigir. Como é difícil dirigir hoje em dia. As pessoas colocam toda a sua neura no volante. Você vê as pessoas dirigindo com raiva. Não tem paciência, não tem equilíbrio, sai dando fechada, tentando cortar a fila toda hora, o tempo todo. E nós, muito equilibrados, né? Vai com Deus, irmão, não é? A gente fala isso quando leva uma fechada. Então, naquele momento, nós estamos sendo testados. Vamos ver como é que você se comporta. Deixa ele passar, deixa ele ir. Nas mínimas coisas. Então, situações nós vamos ser colocadas diariamente, toda hora. Orai e vigiai. Por quê? Porque nós somos falíveis. Nós viemos para cá para aprender. Quantas idas e vindas nós estamos vindo aqui no planeta para aprender. Aí tem gente que entra em agonia, né? Mas eu não consigo seguir, o Espiritismo é muito difícil. Difícil. Mais um pedacinho. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Os doentes que pediram a Deus ajuda, conseguiram a cura, mas depois fica doente de novo, fica todo mundo desesperado de novo. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado. A gente viu aqui recentemente, né? A nossa irmã Mayra, para trás das cartas consoladoras, vem 350, 400 pessoas vêm atrás. Mas daquelas pessoas ali, quantas estão querendo realmente seguir o Evangelho de Jesus? Do que adiantou você saber, meu pai morreu, recebi uma carta, ele está vivo, você falou comigo. Sim, isso é uma coisinha, uma pontinha do iceberg. Só o véuzinho levantou, estou aqui, a vida continua. Mas para se encontrar e ficar junto, tem um longo caminho, que nós precisamos aprender com os exemplos de Jesus. Vou morrer, vou encontrar fulano. Não é bem assim não. Não é bem assim não. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. E a mãe dele o tempo todo orando por ele. Ele não conseguia chegar na sintonia dela. André Luiz. Por quê? Era médico. Sabia da situação física dele. Utilizava de bebida, de comida que fazia mal ao seu organismo. E foi considerado um suicida. André Luiz. Mas ele não sabia. Mas eu não fazia nada. Mas você tinha a ciência do conhecimento biológico do corpo e fazia mal ao seu corpo. Então, deteriorou ele antes do tempo. É suicídio. Indireto, mas é. Quantos de nós procura pensar nisso diariamente? O que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu faço com ele? Será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Vai fazer mal, bem ao meu corpo? Imagina o do próximo. Quantas pessoas a gente está vendo ultimamente, muitas notícias de feminicídio. O cara separou, vai lá e mata a mulher. Achando que a vida vai acabar. A vida não vai acabar. Não adianta. Então, por que acontece esse tipo de coisa? Porque essas pessoas não conhecem o cristianismo e não conhecem o evangelho que mostra, olha, a vida não acaba. Não adianta se matar ou matar ninguém, porque a vida não vai acabar. Em vários livros, inclusive sobre o aborto, Deixe-me Viver, por exemplo, tem histórias lá que a mulher comete um aborto escondidinho, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, a barriga não aparecia, mas o espírito que ela tirou de dentro do ventre, sabe, e monta na hora, nas costas dela ali, como obsessor, crava as garras nela e fica colado nela. Quem explica isso? A doutrina espírita mostra que não adianta nós tentarmos fazer nada escondido de ninguém, porque Deus está olhando. Os espíritos amigos estão no nosso lado, tentando nos intuir para não errar. Mas quando nós erramos, a consequência vem.
Então são muitas informações que existem dentro da doutrina esclarecedora, que mostra para nós, olha, onde você aprendeu isso? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, uma beleza de livro, para mim o melhor deles, Céu e Inferno. Mostra que não existe nem o céu, nem o inferno. Existem várias faixas vibratórias diferentes, várias situações que a nossa mente nos leva para lá. Como mudar de vida? Tentando. É a melhor maneira que a gente faz. É curso de santo ser espírita? Não, de jeito nenhum. Nós que estamos aqui somos os maiores devedores da Inquisição e etc, que usamos erroneamente a palavra do Cristo. E temos que hoje fazer o contrário. Ó, vamos levar a fé, a esperança, o amor, a perseverança no bem, para as pessoas não errarem mais, como nós já erramos no passado. Por isso que o Evangelho é uma luz na nossa vida. Gostaríamos que todos, pelo menos que estão aqui, fizessem o culto do Evangelho no lar, que ele cria um campo magnético maravilhoso na nossa vida, na nossa casa. Ah, é assim? É. Vai um monte de espíritos para a nossa casa ouvir. Ah, não, mas vai vir um monte de espírito na minha casa? Vai. E depois eles vão embora. A espiritualidade traz e leva embora. Nesse movimento de vinda e retorno, cria-se um campo de proteção na nossa casa. Fala assim, ali tem o Evangelho no lar, ali tem o cristianismo. Porque tem muitos espíritos que precisam ouvir e não tem centro suficiente, não tem igreja suficiente para eles ouvir muitas coisas. Por quê? Ah, mas o espírito já morreu. Muitos não sabem nem que morreram ainda. Não sabem. Muitos se assustam, falando, mas eu não morri, não. Morreu. Não, morreu. Aí precisam do Evangelho para aprender junto conosco, sentir um pouquinho da nossa energia física, para entender, eu não pertenço mais a esse campo. Esse corpo que eu estou falando aqui não é o meu. E começa a partir daí a aprender em espírito. Ah, mas você continua aprendendo em espírito? Continua. Continua trabalhando no espírito? Continua. Tem gente que fala assim, eu quero morrer logo para me descansar. Cuidado. Vai descansar não. Vai trabalhar, vai ter saúde novamente. Não é bom? Tem gente que chega lá se arrastando. Estou doente, eu sou deficiente, eu não ando e tal. Passado alguns minutos, ele começa a sentir, minhas pernas estão ficando enrijecidas de novo, eu estou começando a ficar em pé. E anda, em espírito. A ideia que ele tinha é que ele era um deficiente, mas no plano espiritual, recupera aquela saúde física rapidamente. Em alguns casos, em outros não. Porque a mente da pessoa, a mente do espírito, leva ele para onde ele quer. Agora, se você fala, sai daí desse quadro, meu irmão, você não está doente, não. Tem uma história engraçada que eu já contei aqui, vou contar, do nossa irmã lá do lar, Maria Irene. Ela não tinha uma perna, uma das pioneiras do Lados Velhinhos, Maria Irene. E eu chegava lá, brincava sempre. Como vai, Maria Irene? Maria Irene não, senhora Maria Irene. Falava, desculpa. Brincava muito com ela, ela não tinha uma perna. Mas era uma pessoa de bem com a vida. Tudo estava bom para ela. E ela desencarnou. E passada uma semana, eu, em sonho, fui lá no lar, no quarto dela, e ela estava dormindo de lado. Falei, Maria Irene, está na hora da prece. Levanta. E ela falou para mim, você não está vendo que eu não tenho uma perna? Quer que eu levante? Eu falei, tem a perna sim, olha aí, sua perna está aí. Aí ela apareceu a segunda perna, ela levantou e foi andando até o local que a gente costuma fazer a prece lá, 6 horas ao sábado. Foi uma prova interessante, muito clara, que a vida continua e que as deficiências que a gente tem no corpo físico nem sempre nos acompanham. Porque a mente é poderosa, a mente é capaz de agir, olha, em questão de segundos. Ela viu a perninha que ela há muitos anos não tinha e ficou muito feliz. Isso acontece diariamente conosco. E nós precisamos aprender o quê? A lidar com as situações que a vida nos impõe e não esquecer de Jesus, nem nas horas boas, nem nas horas ruins. Porque a vida pulsa o dia inteiro, 24 horas, durante 365 dias aqui na Terra, porque tem outros planetas que são diferentes, o ciclo. E nós precisamos estar atentos. A Terra é um corpo.
Um corpo que se respira, que funciona, apesar de que os seres humanos estão degradando ela lentamente. E essa degradação do meio ambiente tem retorno. Não tem como ser diferente. Por exemplo, não saindo do tema, mas só por curiosidade ambiental. A água do planeta está acabando, aquecimento global está aí, está derretendo as geleiras. Dado da Embrapa, para se produzir 1 quilo de carne, é gasto 15.500 litros de água. Só 1 quilo. Imagina o boi inteiro. O boi tem 400 quilos em média. Só para a gente ter a noção para onde está indo a água do planeta. 15.500 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Para produzir 1 quilo de arroz, 120 litros. Olha a diferença. O que nós vamos ter que comer daqui para frente? Carne ou arroz, feijão, grãos, leguminosas, frutas, verduras. Essa é a tendência da evolução física e espiritual da Terra. Nós temos que chegar nesse estágio. É bom um churrasquinho? É uma delícia. Mas quem sabe dessa informação e sabe que nós precisamos evoluir, e o método que eles utilizam para sacrificar os animais ainda é doloroso, é sofrido. Tem animais que levam choque, sofrem muito antes de morrer. E essa energia vem para a carne que a gente come. Então, meus irmãos, em muitas informações, espiritismo? Nós não queremos evoluir? Queremos. Vou deixar de comer carne amanhã? Não, calma. Também não. Vamos evoluindo com o tempo e aprendendo que tipo de alimentação nós podemos ter, substituindo a proteína que tem na nossa vida, e devagarinho, alguns anos, daqui a uns séculos, nós vamos totalmente deixar de explorar nossos irmãos animais. Para que vai servir a vaca, então? O esterco dela, o leite que produz o queijo e outros coisas. E a galinha? Come tudo que é bicho que tem no terreiro. Galinha come tudo, até pedra, né? Come escorpião, barata, ela come tudo. Então, o equilíbrio ecológico que nós precisamos colocar a nossa mente ativa nisso, passa dentro da doutrina. Nós não queremos um planeta melhor. Queremos? Como é que nós queremos um planeta melhor se nós estamos cada dia mais jogando plástico nos oceanos? Já está vindo navio da China para cá jogar pneu velho aqui no nosso oceano. A Marinha tem que ficar patrulhando a nossa milha, nossas 200 milhas, e empurrar o navio. Vai jogar isso lá longe, aqui não. Mas tem gente fazendo isso, jogando lixo em outros países, no oceano. Quem olha e gosta de ver televisão e esses programas ambientais, tem tartaruga com canudo de refrigerante enfiado no nariz e sai do outro lado. Uma tartaruga grande com canudo atravessado. Tem. Por quê? Nós estamos usando a natureza indevidamente. Muito plástico, muito resíduo. É um parênteses para quê? Para a gente ver que eu posso fazer alguma coisa? Pode. Você está dirigindo o carro aqui, daqui a pouco o cara no ônibus joga uma lata de cerveja pela janela. Já pensou? Aí você tem que desviar o carro para não pegar a lata. Onde está a cabeça desse irmão? Primeiro, ele acha que não tem ninguém do lado de fora do ônibus ou do carro, que não vai acertar ninguém, pode causar um acidente, causar uma morte, além de estar poluindo o ambiente. Aquela lata vai para o ralo, vai entupir o ralo, vai ter enchente. Um monte de gente vai morrer afogado por causa da enchente. Mas não tem nada a ver com isso não, a culpa de limpar a rua é do governo. Não, espera aí. Qual o governo que vai dar solução para um país ou qualquer lugar do mundo se o povo não tiver consciência? Não é? É espiritismo? É. Eu varro meu pedaço, o vizinho lá. Vamos varrer, se cada um cuidar da sua faixa de casa direitinho, cuidar do seu lixo orgânico, que pode virar adubo, até na sua própria casa, nas suas plantas. O lixo que você colocar, que agora a coleta é seletiva, você está melhorando o ambiente, evitando o quê? Bichos, insetos, peçonhentos que vão invadir sua casa e vai dificultar a saúde. E a saúde física e espiritual. Não é espiritismo isso? Não. Não é não? Eu acho que é. Melhorar o mundo faz parte dos cristãos. Não diz? O homem veio do pó e ao pó retornará.
O que é o pó? Mas não era uma poeira no universo, no cosmos? Depois fomos para a água, viramos uma ameba. Alguns bilhões de anos depois, saímos da água e ficamos se arrastando até virar o ser humano, alguns bilhões de anos de evolução. Tudo evolui, tudo passa por evolução. E a evolução do planeta pertence a nós. Nós precisamos melhorar a nossa casa. Só tem essa. Até que tem outras do lado mais difícil de chegar. Por exemplo, Marte. Ciência é sempre bom. Kardec era cientista. Gostava de pesquisar as coisas e ir atrás, a fundo das coisas. Marte, por exemplo, é um planeta bem próximo da gente aqui. O ciclo dele demora 687 dias, não é 365, é quase o dobro do nosso. Ele dá uma volta que também não é redonda, é um pouco oval. E isso, quem quiser olhar, estudar, está fácil em astronomia. Ele dá uma volta oval, e essa volta que ele está dando, ele está se aproximando de tantos em tantos anos, aproximadamente 50 anos, um pouquinho mais da Terra. Há 50 anos atrás, para chegar em Marte, nós demoraríamos 2 anos viajando na velocidade da luz. Hoje, demoraríamos 6 meses. Olha que interessante. Interessante. Nós vamos desencarnar e não vamos ver, mas é interessante saber disso. O ciclo que ele dá, cada volta que ele faz, está se aproximando mais um pouquinho da Terra. Não é interessante? É. Ciência, tecnologia, meio ambiente, tudo faz parte do quê? Da evolução do ser humano. Não tem como eu evoluir espiritualmente, fisicamente, sem ajudar o planeta a evoluir. Nós precisamos aprender isso. Nós temos condição de melhorar muita coisa na Terra, muita coisa. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espíritos recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? Fascinação é um dos tipos de obsessão. O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática a experiências dos outros? Fala assim, não acredito nisso mesmo. Está falando agora de planeta, de Marte. Fala assim, não acredito nisso, isso é mentira. Eu já ouvi gente dizendo, eu não acredito nem que o homem foi à Lua. Tem gente que fala isso. Isso é mentira. A ciência prova o contrário. Fazer o quê? Cada um é cada um. Se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível a apagar-se ao primeiro golpe do vento. O que diz aqui? Nós todos passamos por situações difíceis, ainda vamos passar algumas vezes em casa, na família, no trabalho, no país, no planeta. E aí? O que a gente vai fazer? Eu quero morrer, o fulano me deixou, eu quero morrer. Não, primeiro que a gente não vai morrer. Começa por aí, né? É bom saber, ser espírita, não vai morrer. Não adianta tentar morrer que não vai morrer. Entra desespero. As pessoas com falta de fé, falta de compreensão e de estudo do Evangelho, estudo da doutrina espírita, que é a que mais esclarece a gente. Qual a doutrina que fala, olha, morreu não acabou não, continua, tem tudo lá de lá. É mesmo? Tem. Mentira, tem. E ela vai explicando para a gente como a gente se comporta para passar para o lado de lá melhor. Não é bom? É. Tem um senhor lá no Lar dos Velhinhos, que ele, 72 anos quando ele chegou, tinha Alzheimer. Ele passou vários meses lá, foi piorando a doença, foi piorando. E ele teve que fazer traqueostomia. Furou aqui, não fala mais, começou a definhar, está lá na cama só pele e osso, como se fosse aquelas vítimas do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Ele está lá na cama, lá, deitado, lá em coma, paralisado, totalmente paralisado, se alimentando pelo estômago e com um furo aqui para receber oxigênio.
Mas o Espírito dele deu uma comunicação na nossa mesa mediúnica falando o seguinte: eu vim aqui, meu irmão, pedir perdão a Deus. Eu era um nazista. Detestava negros. Sempre quis a raça pura, ariana. E hoje, quem molha os meus lábios na sede que eu tenho, porque eu não consigo mais beber água por causa da minha traqueostomia, é um preto velho que vem aqui todo dia. Molha o pano na água e passa nos meus lábios. Aonde nós vamos ter uma notícia desse quilate, a não ser dentro da doutrina espírita? Veio pedir perdão a Deus porque ele era racista, não detestava negro. E estava sendo tratado com amor imensurável, segundo ele. Olha, é um amor que eu nunca recebi na minha vida, nem da minha mãe. De um preto velho que vem diariamente aqui molhar meus lábios para matar minha sede. Em espírito isso. Olha que legal, o corpo dele está lá. Mas o espírito dele veio aqui e se comunicou. Para dar o testemunho, olha, não fica com pena não que eu estou lá, mas estou passando o que eu preciso. E está acontecendo isso assim. Olha que legal. Qual a religião que nos mostra esse tipo de coisa? Infelizmente, ainda é só o espiritismo. Por isso que a gente tem que aprender dentro da doutrina, olha, o que eu estou fazendo hoje que eu posso melhorar a minha vida? No meu emprego, na minha família, com meus filhos, com a minha esposa, na minha rua, com meus vizinhos. O que eu posso fazer para melhorar? A gente sabe. Está se aproximando do fim do ano, todo mundo começa a fazer um monte de promessa, né? Olha, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para a academia, vou fazer plástica, vou esticar aqui, esticar ali, ficar melhorzinho, mais magrinho. Todo mundo quer fazer promessa, né, para o ano que vem. Mas o que a gente quer fazer da plástica espiritual? O que eu quero mudar espiritualmente falando? Será que a gente vai conseguir? Vamos tentar, pelo menos. Tentar. Por quê? Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pelos esforços que se emprega para dominar suas más tendências, pela força de vontade de se melhorar. Então isso está no Evangelho. Jesus veio falar isso para a gente. Olha aqui, ó, é assim a receita. Santo Agostinho, por exemplo, até os 14, 15 anos bebia, ia para a farra, fazia um monte de coisa. Depois que ele entendeu que a vida era diferente, começou a mudar de hábitos, entrou para a igreja, escreveu diariamente o que ele fazia de errado. Ó, eu faço isso, isso, isso de errado. Mais de 300 frases dizendo o que ele fazia de errado. Ó, eu vou tentar diminuir dia por dia o que eu faço de errado. Ele fez isso. Santo Agostinho. Ele tentou. Vamos tentar esses exemplos na nossa vida, no nosso dia a dia, para tentar, quando passar para o lado de lá, passar mais leve um pouquinho. Porque tem gente que fica se martirizando. Ah, porque eu não vou dar conta. É muito difícil, eu não quero estudar isso, mas não. Já era. Já sabe. Todos nós sabemos no nosso íntimo que a vida não acaba. Entrou aqui, ouviu uma vez, acabou. Então vamos estudar um pouquinho. Porque nós precisamos evoluir. Para não dar trabalho para os espíritos. Bezerra de Menezes, um dia desse, numa obra, contou para as pessoas encarnadas: olha, nós precisamos de um trabalho de urgência um dia desses. Não falou a casa qual era, nem o estado aqui no Brasil, mas era aqui no Brasil. Procuramos uma casa espírita no trabalho emergencial e só achamos 2 médios em condições de ajudar. Numa casa espírita, 2 médios. 2. Então, o que nós estamos fazendo com o aprendizado da doutrina, até dentro do próprio centro espírita? O que a gente está fazendo aqui dentro? Ah, eu tenho que ir lá todo dia, porque se eu for lá todo dia, é igual na igreja, vem aqui, toma passe, só falta a horte, né? Porque a pessoa ficar completa. Vem aqui, come a horte e vai embora. Não é assim que funciona. Não adianta vir ao centro todo dia se nós não temos na nossa mente, na nossa consciência, a vontade de melhorar realmente. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer a minha reforma íntima. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Me modificar. Aprender a ser melhor para ajudar o próximo. Gente passando necessidade, tem muitas pessoas.
Muitas pessoas passando necessidade. Principalmente a necessidade psíquica. Nós estamos vendo, é bom sempre falar nesse assunto, depressão, suicídio. Tem que falar, tem que falar. Ah, não está no tema? Não está no tema, mas nós precisamos alertar. Porque pessoas estão morrendo no planeta Terra, 800 mil pessoas por ano com suicídio. Quase 1 milhão de pessoas. Está morrendo mais gente no suicídio que com as guerras. A gente vê conflito toda hora aí, né? Na Síria, no Oriente Médio, bomba para cá, bomba para lá, pessoas se atacando, terrorismo. O suicídio já está ganhando da guerra. E no Brasil? Esses dados estão na OMS. Quem quiser também entra lá, vai pesquisar. A Organização Mundial da Saúde. No Brasil, morrem diariamente 32 pessoas pelo suicídio. No Brasil. Ah, o mundo. Sim, vamos chegar para aqui na nossa casa. O Brasil, 32 por dia. Mais de uma por hora. E, segundo os próprios pesquisadores da OMS, já foi detectado que de 10 pessoas que se suicidam, 9 é detectável. Ele começa a dar os sinais em casa. Olha, não quer comer, fica escondido no quarto, não quer falar com ninguém, só fica recolhido, não quer tomar banho. Ele dá sinais. Dá os sinais dentro de casa. A gente precisa ir atrás desses sinais, como bons cristãos que queremos ouvir o que o Paulo disse. Olha, você crê em Jesus, então começa a olhar para dentro da sua casa. É um filho que fica só trancado lá no celular, na internet. Deixa ele. Ele tem um livre-arbítrio. Não é bem assim. Abre a porta. O que você está fazendo aí, meu filho? Eu tenho que ter meu direito. Direito quando você pagar a conta. Quando eu estiver pagando a conta, eu quero saber o que você está fazendo aí, sim. Por que não? É alguma violência contra o filho? Você querer saber o que ele faz, o que ele come, onde ele vai, o que ele bebe, onde ele anda, com quem ele anda? É errado isso? Não. Só que tem muita gente deixando isso de lado. Esquecendo de ouvir as mensagens de Jesus. Olha, cuidado. É possível ajudar essas crianças. Há 5 anos atrás nós estivemos em Roraima e vimos um quadro que hoje está bem mais difícil. Chegamos lá em Roraima de noite, jantar no restaurante, sai aquele monte de gente do mato. Saía do mato, ia para a escola, entrava lá, tomava banho, lavava a roupa e voltava para o mato. Eram os venezuelanos já, há 5 anos atrás, fugindo lá da Venezuela. Aproveitava que a escola estava vazia de noite, escola pública, ia lá, usava água, fazia as necessidades e voltava para o mato. Hoje a situação está dificílima lá. 25% das pessoas que estão fugindo da Venezuela estão se suicidando também. O cara não tem mais casa para morar, não tem emprego, não tem família. Chega aqui no Brasil, é difícil arrumar. O índice de prostituição lá em Roraima está altíssimo, de jovens, meninas. Tem ONGs tentando ajudar, o exército vai lá. Mas é muita gente. Já entrou 60 mil pessoas lá. 60 mil pessoas já entraram por lá, pela fronteira, só em Roraima. Só em Roraima, só uma pontinha. São irmãos nossos. Ah, não posso fazer nada? Pode, claro que pode. Tem ONGs, várias ONGs, Fraternidade Sem Fronteira vive lá. Médicos Sem Fronteira também. São situações que ajudam essa situação de calamidade pública. E é uma calamidade. Roraima é desse tamaninho. Roraima não tem nada. Pequenininho. Quem não foi, não vai não. É difícil pra caramba. Não está perdendo nada. Mas não tem nada lá. Não tem nada na cidade. Imagina você, de repente, botar 60 mil pessoas lá, tudo com fome, sem emprego, sem lugar. É difícil. Mas nós podemos fazer a nossa parte, ó. Entra num e-mail, olha, tem alguém ajudando, o que precisa, o que eu posso ajudar? Adota uma pessoa da Venezuela e olha, ele tem família, vamos fazer aqui uma doação. Ajudar. Por quê? Porque nós somos irmãos, filhos de Deus. É engraçado que tem espírito que chega e fala assim, eu não sou seu irmão não. Eu falei, é sim. Sou não, é. Como é que é isso? Aí começa a explicar de Deus, tem muitos espíritos que não sabem nem o que é Deus. E numa palestra, num momento como esse, muitos estão descobrindo, olha, existe Deus, existe Jesus, existe a caridade, existe o amor ao próximo, a vida continua. Para onde que eu vou agora? Vai trabalhar. Ah, mas eu trabalhei a vida toda, estou cansado. Continue. E quando chega aqueles que conhecem bastante a Bíblia,
olha só o detalhe, conhece bastante a Bíblia, sabe de cor e salteado, desencarna, chega no trabalho mediúnico e fala assim: eu quero falar com Jesus Cristo agora, porque eu conheço a Bíblia toda, eu quero falar com Ele. E aí? Fala: meu irmão, não é bem assim não, mas eu quero falar com Ele, que eu tenho direito. Ou não posso? Falei: pode, poder você pode. Difícil é ele vir aqui, né? Ele está meio ocupado. E ficam insistindo, porque sabe a Bíblia de cor e salteado, mas não entrou o cristianismo no seu coração. E vão desesperadamente exigir: olha, eu quero falar com ele agora. E fica bravo. E para você falar para ele: e agora? Ele não vem aqui não, ele está ocupado. Quer o zap dele? Anota aí. Só falta falar isso para o Espírito. Porque são situações que nós vamos viver diariamente. E nós temos que fazer o quê? Olha, eu sou o Filho de Deus, vim aqui na Terra para evoluir, para aprender, para exercitar a minha fé, para ser melhor e ajudar meu próximo. Falando em fé e ajudar o próximo, nós vamos fazer uma leitura do livro Palavra de Vida Eterna, que fala sobre a fé, é muito interessante. Está chegando a nossa hora, né, chefe? Mas é interessante essa leitura. No roteiro da fé, Palavras de Vida Eterna, capítulo 15. Se alguém vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo idolatria em derredor dos seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é um padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali, um pastor da igreja reformada, atento ao nobre, mas inabilitada demonstração de todas as virtudes. Acolá, um médio espírita, abnegado e diligente, todavia, distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo, excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros que se arrojam, por força da invigilância e inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem de dúvidas. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que suspiramos pela mesma comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendarmos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje, e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Então, meus irmãos, essa mensagem que nós queríamos deixar nesse final de ano, e que 2020 seja para nós um ano diferente, com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia, com muito equilíbrio, e que nós possamos lembrar do Evangelho diariamente, em todos os momentos da nossa vida, principalmente nesse ano que inicia. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.